Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e a gente veio aqui para poder atualizar você sobre o Fluminense, né? Essa busca do Fluminense por um novo treinador. Então a gente vai trazer todas as informações e informações novas. Então eu queria pedir sua ajuda antes da gente falar, que se você não é inscrito no Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe nos grupos tricolores, compartilhe com os amigos tricolores e nos ajude a chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E a primeira que a gente tem que falar é que os jogadores do Fluminense já escolheram seu favorito para ser o substituto do técnico Mano Menezes. Segundo o jornalista Rodrigo Dantas, do jornal O Globo, eles falaram que os jogadores pediram que o Fernando Diniz voltasse a comandar o time tricolor, após a saída do Mano Menezes, né? Lembrando, antes do Mano Menezes, nosso treinador foi o Fernando Diniz. Tivemos uma série de problemas, né? Inclusive eu acho que teria até alguns jogadores dentro do elenco que talvez não teriam uma afinidade muito grande pelo Diniz, mas parece que alguns jogadores pediram à diretoria do Fluminense o possível retorno do Fernando Diniz. Eu acho muito pouco provável esse retorno acontecer pela forma que ele saiu, né? Isso também dividiria demais a torcida. Quantas vezes a gente já falou aqui que na torcida do Fluminense não existe um meio termo. Ou a galera ama o Diniz ou a galera odeia o Diniz. Então por isso que eu acho muito pouco provável esse retorno, ainda mesmo com essa solicitação dos jogadores. Então acho que isso aí corre por fora. Como é um tema muito polêmico essa questão de treinador no Fluminense, a gente vê o Rodrigo Dantas falando isso. Eu também cheguei a ver mais cedo um vídeo do Vitor Lessa falando que a diretoria do Fluminense estava entre Renato Gaúcho e Dorival Júnior. E agregando nessa questão do Renato Gaúcho, o repórter Cícero Melo, da ESPN, procurou o Renato Gaúcho, né? Os dois têm uma proximidade até, e pelo que ele falou na entrevista lá, o Renato Gaúcho está esperando o contato do Fluminense, falou que vai ouvir, né, a proposta do Fluminense, mas até o momento não foi contactado pela diretoria do Fluminense. Então será que Renato Gaúcho pode pintar no Flusão? Todo mundo sabe também desse embrolho, né, do Renato Gaúcho juntamente com o Celso Barros, porque o Renato Gaúcho é muito próximo do Celso Barros, que é um desafeto público do Mário Bittencourt. Então a gente não sabe a que ponto essa negociação vai andar, se realmente vai dar certo ou não, mas de fato eu vejo como talvez o melhor nome disponível no momento, um cara que talvez poderia aceitar e seria o cara que teria um controle do vestiário do Fluminense. A gente sabe que nos últimos treinadores do Fluminense teve muito problema de vestiários, de jogadores tendo problema com o treinador, do treinador tendo problema com os jogadores. Então acho que o Renato Gaúcho seria um cara que conseguiria agregar e sanar esses problemas. Só que tem esses dois pontos que eu acho que o Mário teria que resolver, né? A primeira, a questão financeira. Tem relatos que o Renato Gaúcho chegou a pedir 2 milhões de reais para comandar o Cruzeiro. E também tem a questão do Mário, do Celso Barros, né? Que o Renato é próximo ao Celso Barros, que o Mário teria que deixar essa vaidade de lado para poder optar pelo Renato. Mas vamos aguardar para ver se essa negociação vai ter a proposta, se o Renato Gaúcho realmente vai ser procurado. Só que agora no final da tarde, né, início da noite mais precisamente, eu estava vendo o Netflu que saiu uma notícia que o Fluminense negocia com um treinador estrangeiro desde domingo. Também tem a questão do Odair Helmas, que também está no radar do Fluminense, mas eles têm esse negócio como difícil, até porque o Odair Helmas foi mandado embora lá do time da Arábia Saudita, mas eu não cheguei a ver a matéria toda para saber por que o Fluminense considera o Odair Helmas um negócio muito difícil. E também eu acho que se eles trazem o Odair Helmas, poderia ter uma rejeição muito grande da torcida, porque o que a torcida estava reclamando? Do estilo de jogo do Mano Menezes. O time não conseguia atacar, o time não conseguia ter potencial ofensivo. Então você vai trazer um treinador que pensa mais ou menos o mesmo estilo de jogo do Mano. Então por isso que eu não acredito que o Odair Helmas realmente venha. Não acho impossível, né? Porque vindo da diretoria do Fluminense tudo é possível, mas eu acho que é um negócio mais difícil de acontecer. E agora no final da tarde, né, início da noite, saiu essa notícia que o Fluminense negocia com um treinador estrangeiro desde domingo. E aí aparece na matéria que poderia ser Sampaoli ou Luiz Castro. Cara, me gera uma certa estranheza. Vou falar porque dos dois nomes me gera uma certa estranheza. Primeiro, Jorge Sampaoli. É um cara que tem muitos problemas interpessoais com o jogador. E se o Mano Menezes saiu por causa de relacionamento interpessoal, você vai trazer um cara que é publicamente assumido antissocial. Não faz muito sentido você avançar na negociação com o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli também que já teve problema com o Paulo Henrique Ganso, né, quando ele pediu a contratação do Ganso no Sevilha e não colocava o Paulo Henrique Ganso para jogar. Então por isso que eu não acredito que o Jorge Sampaoli realmente vai ser treinador do Fluminense. Ele se ofereceu, né, falou assim, estava disponível a ouvir o projeto do Fluminense, só que eu não vejo lógica, né? Eu vejo mais lógica você voltar com o Diniz, você trazer o Odair Helmas, do que você trazer o Jorge Sampaoli. Por que eu vejo mais lógica nisso? O Odair Helmas teve um trabalho consistente no Fluminense, era um trabalho bonito, mas era um trabalho que dava resultado. E o Diniz tem um aval ali dos jogadores, então por isso que faz muito mais sentido você trazer um desses treinadores do que você trazer o Jorge Sampaoli. O Luiz Castro,
O que pega muito é que quando ele negociou com o Santos, ele pediu um salário também já na casa dos 2 milhões de reais por mês, além de pedir carta branca para poder mandar no departamento de futebol, para fazer mudanças estruturais que ele quisesse fazer. Então por isso que o Santos não aceitou essas exigências do Luiz Castro. Será que o Fluminense estaria disposto a aceitar? Ou será que o Luiz Castro, pelo maior tempo que ele está de inatividade sem trabalhar, aceitaria talvez um salário um pouco mais baixo, ou até mesmo não ter essa carta branca toda dentro do departamento de futebol? De fato, quando a gente analisa o nome de Luiz Castro, ele fez um bom trabalho no Botafogo. Se ele repetisse o bom trabalho que fez no Botafogo, ele poderia, né, organizar o time do Fluminense taticamente, fazer um time ter jogadas ofensivas, ser um time de transição e velocidade. Os jogadores que o Mano pediu para ser esse time de transição de velocidade. Então talvez o Luiz Castro poderia encaixar bem nesse time. Mas eu continuo não acreditando muito nesses nomes não, tá? Eu acredito que se for um treinador estrangeiro vai ser um cara completamente aleatório, fugindo da normalidade, né, do Sampaoli, do Luiz Castro, desses nomes que têm sido especulados. De fato, eu ainda continuo achando que o nome mais favorito nessa disputa aí é o Renato Gaúcho, é até que faz mais sentido, porque o Dorival também, né, um nome que foi falado, que foi contactado. O que pega para mim na questão do Dorival é a questão que ele tá acabou de sair da seleção, às vezes quer um tempo para descansar, um tempo para relaxar a mente. Então por isso que o Renato Gaúcho é o cara que está mais tempo de férias, é um cara que já se deu bem no Fluminense, e se o Mário botar as desavenças de lado, pode ser um bom treinador. Mas a gente continua monitorando as notícias. Caso tenha mais alguma atualização sobre o treinador do Fluminense, a gente volta aqui, grava mais um vídeo e te deixa muito bem informado sobre esta situação no Fluminense. Então galera, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e deixa o like aqui, e deixa também quem você gostaria que fosse o treinador do Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.